Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para refletirmos a palavra de Deus. Hoje, dia 23 de maio, vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse domingo de Pentecostes, novamente nos reunimos, assim como os discípulos estavam reunidos, para receber o Espírito Santo de Deus. Os discípulos que foram obedientes a Jesus, quando pediu na ascensão que não afasteis Jerusalém. Assim eles permaneceram em Jerusalém em oração, esperando o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi presença constante na vida de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz ele no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito age na pessoa de Jesus. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então já chegou para vocês o reino de Deus. Pois bem, Jesus infunde sobre os apóstolos o mesmo Espírito que dinamizava sua missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim também hoje Jesus nos envia. Eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo, assim como os discípulos, após receber o Espírito Santo no cenáculo. Também nós, hoje, desejamos receber o Espírito Santo de Deus e o Senhor nos oferece esse Espírito Santo. Ao soprar sobre eles, Jesus os plenifica com a força do alto, tão necessária para que exerçam sua mesma obra libertadora. O apóstolo Paulo estava convencido dessa verdade. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade. Está lá na carta de São Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Em todos os tempos, os cristãos precisarão do espírito de fortaleza que os sustente pelos caminhos do mundo. Por isso, hoje, nesse dia que nós celebramos Pentecostes, clamemos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, infunda sobre nós a sua força, os seus dons, os seus 7 dons. Clame ao Senhor e o Senhor te escuta e envia o seu Espírito. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Rezemos. Ó Jesus, Divino Mestre, conforme tua promessa, enviaste o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Pecados são obras injustas, contrárias ao teu reino de paz. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e corrigir nossos pecados, a fim de reatar nossa comunhão contigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.